Boa noite, turminha Bauru Pod, tudo bem? Mais uma quinta-feira com dois amigos aí que vão falar um pouquinho para nós da jornada empreendedora de startups. Trouxe dois cobras aqui hoje, um que conhece tudo da parte teórica, de montar, de estratégia, e o outro que é a pessoa que é a empresa em vida. Então hoje a gente tem um papo bem agradável aí com o meu amigo Marcelo Falcão. Obrigado, Marcelo. Imagina, obrigado pelo convite. E com o meu amigo Roger, que a gente estudou junto, Roger e a Fuxi, estudamos no SESI junto, que é parceiro, crescemos aí um período juntos, saímos um pouquinho, cada um foi pro seu lado, Verdade. mas agora tem muita história aí para contar, né? Então eu queria que o Marcelo falasse um pouquinho da expertise que ele tem com startups, da visão empreendedora que ele tem, contasse um pouquinho da história dele. E o Roger também vai dando as pinceladas aí. Enfim, tem muito papo hoje, hein, gente? Vamos trocar figurinha, né, Marcelo? Vamos lá. Ele falou eu primeiro porque eu sou mais velho, é isso? É, Por isso que eu tenho que começar. Foi uma indireta. Uma indiretinha, né? Mas tá bom. Cara, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Quando o Roger falou para mim, Marcelo, você topa aí e falar sobre esse assunto, cara? E esse é um assunto pertinente, é um assunto que eu particularmente sou apaixonado por falar, empreendedorismo, tecnologia, inovação, disrupção, enfim, startups é a minha área. Não era até uns 4 anos atrás, 3 anos atrás. Sim. Mas eu brinco que depois de velho, eu entrei nessa pegada da garotada, dos jovens, né? Porque hoje, quando você fala sobre startups, inovação, logo vem à nossa mente essa garotada, Uma esses geração nerds, Y aí, essa né? geração mais nova, né? E eu sou um tiozinho, né? Então, já tem essa contrapartida aí. Mas foi algo que eu fui me apaixonando, fui estudando, fui acompanhando e fui tentando me adaptar, né? Então, é algo que, particularmente, eu gosto muito de falar. Então, obrigado pelo convite. Vai ser uma honra gigantesca aqui bater um papo, discursar com vocês. Obrigadão. E você, Roger? Fala para nós um pouquinho. Primeiramente, obrigado, né, Wellington, pelo convite, né? A gente é amigo desde quando tinha, sei lá, 9, 10 anos de idade. Sim. A gente estudou junto no SESI, né? 15 anos atrás só. Então. Nossa, bota 15 nisso, né? Bota 15 nisso. Então, assim, eu conheço a família do Wellington, né? Então a gente sempre. Lógico que ele mudou de cidade, né? Então eu também mudei e voltei. Então a gente. Nossos destinos até foram para cada um pro seu lado, mas se cruzam alguns momentos, né? Porque você tem Sim. amizade com a minha família toda, às vezes estava com alguma festa com minha irmã, enfim, né? A gente tá todo aí, por mais que teve separado um tempo, a amizade prevalece, né? A amizade continua. Isso que é bacana, né? Porque por mais que você sempre lembra da infância, assim, né? Você vai crescendo, vai, puxa vida, como é que ele tá, tal, né? Então, aí a gente realmente se reencontrou esse ano, né? Então, a gente começou a falar dos projetos, né? Aí eu falei pra ele que, né? Eu parti mais pro lado do empreendedorismo, né? De quebrar a cara mesmo, de algumas vezes, né? Porque realmente é uma coisa assim, que eu gosto de fazer, né? Assim, eu tenho muitas ideias, né? Assim, nem sempre dá para colocar tudo em prática, né? Porque a gente é uma pessoa só, mas Sim. antigamente, né? Até fazendo um pouquinho de introdução, logo que eu saí do banco, né? Que eu trabalhei no banco, e eu fui empreender, né? E na época, foi pro lado, perto dos anos 2000 mais ou menos. Na época tava muito internet, não tinha muita internet de banda larga, né? Eu lembro assim que até eu fui até numa empresa que fazia a conexão via rádio aqui e dei essa ideia para eles, vamos colocar uma antena em cada prédio, fazer uma nuvem em Bauru, né? E o cara falou, meu, você é maluco, né? Isso não dá certo não. Eu falei, Esquece caramba, esquece isso aí, cara, é muito caro. Eu falei, puxa vida, mas você vê, a ideia tava ali, né? Sim. Só que aí você, sem falar nada para ninguém, essa ideia, ela amadurece para alguém, né? E outras pessoas vão fazer a prática em si. Sim. O a ação. mercado tá aí, né? O mercado tá aí. É. Então, por mais que nós, assim, só tem uma ideia e não coloque em prática, alguém vai colocar em prática. Uhum. Por mais que você não falou para ninguém, alguém vai colocar em prática esse projeto. Sim. Então, assim, a gente conversa assim, com vários investidores, empreendedores, fala assim, ó,
Uma ideia em si, ela não vale nada. É só uma ideia, está no papel. Sim. No papel. Então, se você não coloca em prática, ele não vai sair de lá. Sim. Então, por isso que por isso que empreendedor, ele tem que dar as caras mesmo, né? Sim. Ele vai lá, faz o projeto, vai atrás. Se não tem dinheiro, vai buscar. Vai buscar quem sabe fazer projeto, vai montar um plano de ação, um plano de negócio. Então, e realmente, quando o empreendedor ele quer fazer acontecer, ele vai atrás. Sim. Ele vai atrás. Né? Então, às vezes eu tomo café com o Marcelo, e a gente tem essas experiências que a gente troca bastante assim, assim, desses projetos que a gente faz, e realmente tem muito a ver. Sim. Então, porque o empreendedor ele vai se ligando com outros empreendedores também, né? Sim, sim, Né? sim. Então, aí uma hora a gente fala assim, puxa, aquele projeto que a gente fez, né? Não foi para frente por quê? Sim. Né? Não foi por quê? Faltou investimento, faltou a ação em si, né? Então, é mais ou menos esse aspecto, Wellington, que a gente, né, tenta colocar em prática. Sim. Né? Então, ser empreendedor no Brasil, ele tem vários desafios. Sim. Né? Então, mais É ou uma menos dificuldade essa diária, forma. né? Matar um leão por dia e é uma briga constante. E, Marcelo, assim, conta para nós um pouquinho da sua expertise para quem quer iniciar numa startup, o mundo que a gente está hoje, qual é o procedimento, por onde que a gente ir, quais são as nuances que a gente tem que passar aí para chegar a uma startup pronta. Conta para nós essa história aí. Você que é o mentor aí do Roger. O E de Marcelo muita é gente, muita né? gente. E de muita gente. Vamos lá. Maravilha. Primeiro a gente precisa desmistificar o que é startup de uma empresa comum, né? Legal. Na verdade, tanto uma padaria, né, uma autopeças, uma loja de roupas, como uma startup, ambas são CNPJs e ambas são empresas. Sim. O que difere uma da outra, na verdade, é a metodologia. Né? Startup, como o Roger bem citou no início aqui das suas palavras, eu escutei você falar que é uma empresa enxuta. Então, vamos supor, por exemplo, não tem nenhum problema em você não ter uma startup. Eu quero montar uma padaria. Ok, eu montei uma padaria, eu vou vender pão nessa região e tudo mais, e tudo certo, maravilha. Tá? Só que para ele vender um pão lá no Nordeste, né, ele precisa montar uma outra padaria no Nordeste, com uma estrutura. Então, na mesma forma que ele consegue escalar os resultados dele, aumentar o faturamento dele, ele também vai aumentar, obviamente, os custos dele. E ele vai poder atender uma determinada região. Ele não consegue fazer milagre. Ele não consegue mandar pão para o Amapá, para o Rio Grande do Sul, para atender essa demanda toda. Tá? Então, isso é uma empresa tradicional. É uma empresa que a gente chama de empresa tradicional, analógica, e não tem nada de errado nisso. Também, Ok? A startup, ela difere por ela ser escalável. O que é escalável? Startup, ela, primeiro de tudo, assim como uma empresa tradicional, ela resolve uma dor, um problema, uma necessidade ou um desejo, seja de empresas ou de pessoas. Empresas tradicionais também fazem isso. O cara faz um pão porque alguém tem a necessidade de comer esse pão. Sim. E na empresa de tecnologia, na empresa de startups também, elas existem porque alguém tem algum problema, uma dor, e essa dor, esse problema, ela precisa ser resolvido. Só que com uma diferença. Uma startup resolve esse problema de forma tecnológica. O que é isso, Marcelo? Vai resolver essa dor, esse problema, ou através de um aplicativo, ou através de um e-commerce, do marketplace, de um software, enfim. Então, vou resolver um problema de forma tecnológica, aquele problema que cabe no celular. Sim. Então, vou resolver esse problema. Esse é o primeiro ponto. Então, startup tem 3 pontos principais. Na verdade, existe cada um fala algumas coisas, mas sempre assim, eu gosto de resumir falando que ela tem 3 pontos principais. Resolve uma dor de forma tecnológica, como eu acabei de dizer. Segundo ponto, ela é escalável, ou seja, essa dor, esse problema que essa pessoa tem através desse aplicativo, desse software, eu posso resolver esse problema de qualquer pessoa no lugar do Brasil todo, da América Latina toda, quiçá do mundo inteiro. Sim. Resolve esse problema, então, de forma tecnológica. Certo. Tá? E aí seja escalável. Eu consiga atingir um monte de pessoa ao mesmo tempo, diferente da padaria. Sim. Né? Diferente da padaria. E talvez, por último, é que ela seja repetível, ou seja, eu resolvo um problema de forma tecnológica, a parte demográfica, consigo atender até o mundo inteiro, e que essa pessoa que tem essa dor, ela compre mais vezes.
Ou ela assine a minha plataforma, ou ela pague mais vezes. É só você ver o Uber, por exemplo. É um exemplo, né? Resolve um problema, uma dor, de forma tecnológica, através de um aplicativo, e aquela pessoa sempre está consumindo. Sim. Então, e aí ainda vou citar o quarto ponto, que é você consegue escalar, crescer, atender o mundo inteiro, né? Talvez o mundo inteiro, mas o teu custo operacional ele continua sendo baixo. Por exemplo, através de um aplicativo, de um software, eu consigo atender uma empresa aqui em Bauru, onde nós estamos, como talvez em São Paulo, sem eu precisar montar uma sede em São Paulo. Sim. Então, a maneira que eu ganho escalabilidade de forma de faturamento e tudo mais, eu não cresço ao mesmo tempo o meu custo operacional. Sim. Então, vamos resumir em 4 pontos, né? O que diferencia uma startup de uma empresa tradicional é resolver uma dor de forma tecnológica, que seja escalável, que eu possa atender qualquer lugar do país, que essa pessoa compre mais de uma vez, né? E por último, essa que os custos operacionais, eles não crescem na mesma proporção que a tua escalabilidade de faturamento. Então, esses são os 4 principais pontos que diferenciam uma startup de uma empresa tradicional. Ambos são um bom negócio? Ambos são. 98% hoje, praticamente, das empresas existentes no Brasil são pequenos negócios. Então, nós não devemos, em forma alguma, dizer startup é o que há, é isso que resolve o mundo. Não, muito pelo contrário. Né? Então, a startup ela consegue resolver alguns problemas de forma escalável, mas a gente depende também dos negócios tradicionais. Por que eu disse isso? Outro dia um amigo meu entrou em contato comigo. Marcelo, você que entende de startup, o cara estava faturando 350 pau por mês na empresa dele. Legal, 350k, né? Pô, o cara fatura quase 4 milhões e meio por ano, enfim. Cara, eu preciso transformar o meu negócio na startup, porque tá todo mundo falando de startup, isso e aquilo. Aí eu falei, mano, por que você quer isso? Por que você quer isso, cara? Isso é modismo, porque nós estamos num nível de maturidade, Roger, de startup, muito mais evoluído do que há 2, 3 anos atrás. Sim. Tá? E depois eu posso até discursar sobre isso. E aí a pessoa acha que esse modismo de startup, de coisa tecnológica, ele queria transformar um puta de um business dele, que já está super legal, né, bacana, preciso porque está na moda isso, aquilo. Falei, mano, você vai, capaz de você fuder o bagulho, você vai estragar um negócio que tá bom. Esquece esse negócio de modismo e toca a tua parada aí que tá 100%. Que tá excelente, 100% perfeito. Então, é isso que você me perguntou, né? Sobre startups. Então, antes de começar a falar sobre isso, eu queria desmistificar a diferença de startups para empresas tradicionais. Que é muito legal. Acho que tirou bem, assim, algumas dúvidas, né? E nesse caso aí, Marcelo, quando a gente fala de startups e fala que tem que ter uma compra recorrente, igual você mencionou, né? Que são um dos itens. Na empresa tradicional, a gente teria que ir para um lado de uma franquia, para ter em outro lugar tal, ou não necessariamente para diferenciar uma de outra. Da tradicional para a startup pode ser uma franquia? Não, ela não tem essa... Não, na verdade, não está errado o teu pensamento, de forma alguma. E nesse mundo empreendedor não existe certo ou errado. Tá. Sabe o que existe? Teste. Sim. Isso eu aprendi depois de velho. Tudo é testável, não tem jeito. Tudo é um teste na vida. Então, assim, a maneira de que uma empresa tradicional consiga escalar, não tem jeito. Só se ela partir para o lado tecnológico. Sim. Fato. Tá? Para ela escalar. Ah, Marcelo, mas se ela tiver caixa, quiser montar 200 franquias, como você disse, perfeito. Ela escala muitíssimo bem. Mas os custos operacionais dela também vai escalar. São maiores. Também vai escalar. Né? Não tem jeito. Vai andar lado a lado. Vai andar lado a lado. Por exemplo, o cara sai de 1 milhão de faturamento para 20 milhões, mas o custo dele sai de 200 mil para 5 milhões. Sim. Então, a mesma proporção que o negócio dele cresce também os custos operacionais, o que não acontece muito numa startup. Sim. Pode crescer no caso da startup também, né, Marcelo? Se ele for investir muito no digital, né, para escalar, né? Ele for vender, vamos supor, ele vende muito aqui no Brasil, vai vender nos Estados Unidos, né? Então ele tem que fazer a marca dele por lá também, né? Fazer toda aquela parte digital, né? Escalar, hoje, assim. o maior custo de uma startup hoje é tecnologia. Primeiro de tudo, dados. Porque se é tecnológico,
tudo funciona com dados, Com com dados. informação. E esse é o petróleo de hoje em dia. Sim. Na verdade, eu vou até me corrigir. Os dados já não é mais o petróleo de hoje em dia. O petróleo é o que você faz com esses dados. Com os dados, né? Né? Essa é a grande... Até um tempo atrás, 2 anos atrás, a gente falava, nossa, o petróleo de hoje, né, são os dados, Sim. legal. Sim. Tá, mas e aí? Uma empresa que tem 1 trilhão de dados importantes, se ela não souber o que ela faz com aqueles dados, não vai adiantar. Sim. Né? Então, e para isso, e para ter essa escalabilidade até fora do país e tudo mais, aí não tem jeito. Cara, tudo gira em torno de marketing. E é branding, é marketing, e isso não é barato. O mercado de marketing digital de alguns anos para cá cresceu muito. Até porque o marketing digital é um leilão. É um leilão. Você quer anunciar, eu quero anunciar, ele quer anunciar, você quer anunciar. Maravilha. Facebook, Instagram, LinkedIn, todas essas plataformas, TikTok, enfim, tudo mais. Fala assim, quem me dar mais, eu entrego mais. Leva. Leva mais pessoas. É isso. Então, isso custa dinheiro. Sim, Então, sim. o maior custo hoje de uma startup hoje é time. E a gente estava discursando sobre isso antes de começar aqui o episódio. Time, porque ele é muito disputado, muito disputado. Hoje, todo mundo fala, estou precisando de emprego porque eu estou desempregado, isso e aquilo. Cara, tem 1 trilhão de empregos se você se dedicar, quiser estudar e correr atrás. Então, o problema de uma startup hoje é encontrar time, porque uma startup está roubando, entre aspas, roubando assim, né? Tá, Faz o rouba-monte, Faz né, mas que acaba acontecendo no mercado em tudo, né? Hoje todo mundo é assim. Então, Tem 3 até- pontos. Marketing, time branding, isso é muito caro para uma startup, e dados, para você manter tudo isso funcionando. Então, esse é o que diferencia empresas de tecnologia para empresas tradicionais. Sim. Show de bola. É porque... Fala aí, Roger, eu falei muito aqui. Não, eu só, pegando esse ponto que o Wellington falou, né, assim, essas diferenças, né, da empresa física pro digital, né? E lógico que sempre vai ter empreendedores para os dois lados, né? Sim, isso, né? Cada um, isso tudo é adaptável, mas cada um acho que tem um pouquinho aí é um pouquinho de dom, um pouquinho, porque habilidades diferentes, né? Por exemplo, tem uns que tem mais com a parte digital, com o mundo mobile, tem aquela pessoa que já se identifica com aquilo, e tem os mais tradicionais que gostam do livrinho, da anotação, da caderneta, então vai ter público, assim, vão ter empresários de de todas as formatações, né? E aí cada um tem que ver o que realmente funciona para ele também, né? Porque às vezes a gente quer vender uma imagem ou uma situação para a pessoa e aquela pessoa não consegue comprar aquilo ou não quer ou não se adapta a isso, né? Então tudo é adaptável, né? Inclusive até como as situações hoje do mundo muda drasticamente, né? Um exemplo, jornal, né? Papel. Né? Dificilmente você vê muita gente comprando jornal papel, lendo na rua, né? Sim. 10, 15 anos atrás era bem comum, né? As pessoas assinarem jornal, tal. Eu sei que existem muitos jornais de circulação, né? Mas ele perdeu um pouco, né? Se não se reinventar... Na realidade perdeu bastante, né? Eu Bastante, acho, né? Eu acho que ele perdeu muito, né? Mas Esse- ainda tem um público que gosta, Sim. mas eu acho que ele perdeu muito, né? Porque hoje a informação, com um clique você tem a informação. E até as pessoas que não têm tanta habilidade com isso já aprenderam a pelo menos olhar a tela lá. Então, assim, os contatos iniciais com computador, com celular, as pessoas têm. E quem gosta da leitura, quem gosta de se atualizar, hoje tem essas informações em real time, né? Em qualquer momento ali, né? Então, eu acho que isso é um negócio que veio para ficar e que é uma cultura que vai empurrando, né? Que talvez eu tenha algumas restrições, mas na dor eu vou eu vou andando, eu vou caminhando, né? E hoje até o amigo meu me perguntou assim sobre os dados, que o metaverso vai fazer com seus dados, né? Que é um outro ponto assim que tá falando muito sobre metaverso, né? Sim. E assim, plataformas, tem artistas comprando terrenos dentro do Decentraland, do Sandbox. Então, pagam milhões de dólares, né? Então, é um produto muito novo. É muito novo, né? É um negócio muito, assim, que as pessoas estão aprendendo ainda. Então, e o Brasil tem um grande potencial para isso também, né? Falar sobre essas inovações, né? Até que a gente estava falando um pouquinho antes. Os brasileiros são dos mais criativos do mundo, né? Sim. Né?
tanto na tecnologia, tanto na criação mesmo das agências de publicidade. Então, o metaverso em si, ele vai trazer, sim, grandes benefícios, na minha visão, né? Para negócios também. Sim. Né? Porque é uma coisa assim, um tempo atrás, as empresas não tinham website na internet, eles tiveram que ter. Sim. Tipo, mesmo que fosse só um site de um catálogo eletrônico, né? Um institucional, né? Para dizer que ele existe. Né? Você vê, para a empresa considerar que ele existe fisicamente, ele tem que ter um site. Né? Então, depois veio as redes sociais, né? Você tem que ter o Facebook, tem que ter o Instagram, para você fazer suas propagandas e tal. E realmente, foi tudo essa web 1.0, 2.0, que são as redes sociais, e a web 3.0 agora, que vai ser toda a parte do metaverso, né? Também. Né? Então, onde você pode fazer, por exemplo, você pode ter um terreno do lado de uma casa de um artista lá dos Estados Unidos, do lado, assim, sabe? Você tem um avatar lá. Que louco. Você pode até conversar com ele. Sim. Pode até conversar com ele. Pensa num negócio louco. Muito louco, né? Muito louco. Né? Então, você vê que as coisas, assim, tão criando, assim, as novas possibilidades, né? Sim. Vamos supor, putz, eu não conseguiria ir até os Estados Unidos conversar com o Michael Jordan lá, aquele jogador de basquete. Só que no metaverso, se ele tiver lá um avatar e tal, você pode trocar uma ideia com ele. Sim, imagina, fantástico, né? Velocidade, rápido, enfim, né? Aí cai no que a gente falou, né? Algumas pessoas, mesmo tendo resistência, ela vai ser empurrada a se movimentar, né? E essas gerações que vêm vindo, elas já vêm com essa movimentação. Então, na realidade, as nossas gerações que têm um pouco mais ainda dificuldade toda, né? Porque essa molecada que vem hoje, ela nasce com o celular na mão e faz qualquer coisa. Então, nós, assim, que ainda estamos nessa fase de adaptação, porque as gerações futuras já vão vir com essa... Inclusive, até, assim, nós que temos filhos adolescentes aqui, né? Nós três. Nossos filhos não sabem nunca entrar numa agência bancária, por exemplo. Sim. E não vão entrar. Não vão entrar. Sim. Não vão entrar. Não vai precisar. Exatamente. Não vai precisar, né? Porque tá tudo na mão. Sim. Não. Você abre uma conta Hoje digital. você vai lá, um app, já baixa o faz o app, Pix. já abre a conta, já manda a documentação, já vê que tipo de conta que você quer, se você tem características de poupador, de investidor, qual a sua característica, que tipo de investimento você gosta, tudo. Então você não entra mais no banco para nada. E é uma geração que já cresce com isso, né? E no nosso tempo era físico, a gente tinha que ir lá perguntar, ver, olhar na cara da pessoa, ver lá se ela estava lá mesmo, se existia. Hoje, você entra no banco, você nunca viu falar onde que tem um banco físico daquele... Porque os bancos digitais, você fala, onde que tem um físico desse? Porque você pega a geração anterior, ela queria ver, mas é o banco X, é o Y, é o estrelinha, é o vermelhinho, é o azulzinho. Ele tinha que ir lá e ver, né? Hoje não. A molecada não quer saber disso. O que você acha, Marcelo? Fala aí pra nós. Cara, eu acho, na verdade, eu sou dessa geração que teve que aprender, né? Porque na minha opinião, tudo é aprendível. Sim. Não existe desculpa para a pessoa falar assim, isso não é para mim, eu não sei. Sabe o que eu acho, cara? Eu acho que isso aí é discurso de gente vagabunda. Porque, mano, porque quando a água bate na bunda... Você tem que se virar, né? Você tem que se virar, irmão. Se você é empreendedor, principalmente se você é empreendedor, tá? Se você é empreendedor, cara, é inevitável. Não, o futuro é o... não é o futuro, é aqui, agora. Né? Então, eu falo por mim, porque para eu poder empreender no mundo digital, porque eu era, da época dos empreendedores, aquele cara atrás do balcão. Eu tinha empresa, né? A minha empresa anterior era uma empresa tradicional. Eu fui dono da maior assistência técnica de impressoras que tem aqui em Bauru. Ainda existe isso. Ficou com a minha ex-sócia, né? Mas eu era um empreendedor, um empresário de balcão, de atender ali. Então, para que eu pudesse evoluir, para que eu pudesse conquistar aquilo que eu estava dependendo, cara, eu tive que cair nos estudos.
com 47 anos, reaprender e tudo mais. Então, quando eu vejo alguém com um discurso de que, isso não serve para mim, isso, aquilo, meu, esse discurso de gente vagabunda, né? Não, desculpa falar, mas mano, mas entendeu? Então, você vê que coisa, olha que loucura, cara. Nos anos 80 para 90, sabe por que nós errávamos? Nós errávamos pela falta de informação. Então, a gente testava e errava pela falta de informação. Olha que doideira, hoje nós estamos numa época que a gente também erra, mas pelo excesso de informação. Exatamente. Cara, é tanta informação que aí você fala, putz, esse está falando isso, aquele está falando aquilo, aí tem o curso daquilo, e aí você cai de cabeça. E faz isso, faz aquilo, você continua errando, né? Mas só que tem um detalhe, cara. Aí a pessoa fala assim, eu não consigo, eu não sei. Meu, tem 1 trilhão de... Se você digitar no Google, tem 1 trilhão de coisa gratuita. Tem mesmo. Gratuita. Não existe. Eu não aceito, cara. Olha, eu sou chata, hein? Não aceito conversar com pessoas que falam para mim, eu não tenho dinheiro para fazer o curso, eu não tenho condições, eu não tenho isso e aquilo. Mano, o cara tá no celular com a maior putaria da face da terra, mas não tenho tempo para fazer um curso gratuito que tem Google. Eu faço uma lista aqui se alguém precisar. A câmera está ali? Eu faço uma lista de lugar que tem curso gratuito. Então, eu não aceito esse tipo de discurso mimizento. Não cola, né? Que não cola Não mais cola hoje em mais, dia. né? Não tem mais jeito. Então, O Hélio, inclusive, até, né, desse gancho que o Marcelo falou sobre empreendedor. O empreendedor, na verdade, às vezes ele começa... Com certeza começa sempre sozinho, né? Sim. Aprendendo. Às vezes tem que bater o escanteio e correr para cabecear. Sim. Né? Tem até um caso meu particular, que quando eu fui prestar serviço com uma empresa em São Paulo, e eles perguntaram assim, você é de Bauru? Eu falei, eu sou. Eu falei assim, você tem quantos técnicos para atender a região toda, né? Eu falei, eu tenho 10 técnicos. Eu falei, 10 técnicos? Então tá. Então vamos fazer um teste com você 3 meses, né? Se vocês cumprirem aí a meta, a região de vocês. E pegava, tipo, de Prudente, Araçatuba, Bauru, Marília aqui, até Ourinhos aqui, a parte de baixo. Tudo aquilo a parte do Tietê para baixo aqui era a nossa responsabilidade. Só que eu não tinha 10 técnicos. Era só eu. Aí que tá o negócio. era meio técnico. Eu não menti. Só que é o seguinte, em 3 meses tem que mostrar o resultado para eles, né? Sim. E eu saía de carro, né? Tipo 6 e meia da manhã e rodava 3, 4 cidades por dia. Então essa região toda que eu cobri, eu entreguei resultado em 3 meses. E aí o diretor falou assim, não, a região é sua. Né? Vocês cumpriram certinho. Beleza, eu vou dar parabéns para minha equipe. Então, quer dizer, e nesse caso foi... uma audácia, um risco que se você também não assume naquele momento, você não pegaria. Não pegaria. Né? Aquele emprego, aquela região ia para outra pessoa. Né? Aí depois, sim, eu fui contratando. Porque assim, sim, depois fica humanamente possível. Porque assim, você vai fazendo o seu nome na região, os caras vão te chamar. Sim. Né? Aí começa a faltar braço. Sim. Né? Aí realmente você tem que chamar pessoas. Aí realmente eu coloquei uns 5, 6 para ajudar. Aí sim, eu enchi a região para pessoas para estar me auxiliando também. Sim. Senão você não aguenta fazer sozinho. Cara, risco na verdade, o principal motor do empreendedor. Sim. Cara, o cara que não está disposto a 2 coisas, pagar preço e correr risco, não tem jeito. Eu não tenho nada contra pessoas que precisam ser empregadas. Normal. Sim, precisamos. sim. Todo mundo precisa disso. Sim. Mas tudo bem. Quero ser empreendedor? Então sabe de uma coisa. Cara, fazer isso aí que ele fez. Sim. Correr risco. Não é nem mentir. Eu não encaro isso como uma mentira. Me dá o job aqui para mim, me dá o serviço para mim. Sim. Tipo assim, como é que chama? Ele queria execução números, e entrega. Isso. Vamos resumir nisso. Sim. Execução e entrega. Você chega para o teu fornecedor e fala, eu executo e vou te entregar. Fica tranquilo. A maneira que eu vou fazer é minha. É minha. Você precisa do quê? Resultado, execução e exatamente. entrega. E é isso que motiva um empreendedor. Porque até hoje em dia, acho que eu comentei com você, né, olha, assim, o mercado hoje, principalmente na área de tecnologia, principalmente, né, não está perguntando sua idade nem diploma. Sim. Você consegue fazer e entregar? Sim. Perfeito. Execução e entrega. É o que o Marcelo falou. É exatamente isso. Execução e entrega. Execução e entrega. Você consegue fazer isso para mim? Se você fizer bem feito, é seu. É seu. Eu lembro de um caso... Cara, isso é engraçado. Pronto, começou. Patifaria. Eu lembro de um caso, cara. Eu tinha acabado de montar uma startup
uma empresa de tecnologia. Eu e o Roger, nós fizemos um programa de aceleração junto no Sebrae. Foi. Né? E, aliás, vou fazer um merchan aqui. Vou fazer um merchan do Sebrae. Cara, o Sebrae, para quem está querendo empreender, na minha opinião, é a porta de entrada para qualquer tipo de pessoa que está cru. Procura o Sebrae, cara, porque o Sebrae é uma porta aberta. Foi para mim, com certeza foi para o Roger e tudo mais. E aí o Sebrae abriu a oportunidade de eu estar na Feira do Empreendedor, maior feira da América Latina, num stand no melhor lugar, caríssimo stand, eu não... jamais teria condição de estar lá. Sim. E aí o software não estava funcionando. O software não estava funcionando. Ele tinha a cara bonita, isso, aquilo. E aí minha ex-sócia chegou para mim e falou assim, bom, Marcelo, você vai para essa feira? A feira dura 4, 5 dias, 120 mil pessoas por dia. 500 mil de pessoas. Ela falou assim, você vai lá, mano, você vai se fuder. Você vai se queimar para 500 mil de pessoas. Melhor depois você mudar de Bauru, do Brasil. Some desse lugar, porque esse software seu não está funcionando. E não estava mesmo. E a gente tem que ter sangue frio. Eu cheguei para o meu programador, e a culpa não era do meu programador, porque quando nós desenvolvemos esse software, né, mérito totalmente do meu programador, ele desenvolveu algo que não existia aqui no Brasil. Então a gente não tinha parâmetro para testar. Né? Era um software que fazia com que qualquer... né? Porque não morreu a empresa. Está aí viva, graças a Deus, pagando meus boletos. Então, é um software que faz com que qualquer empresa hoje economize até 80% dos gastos com impressão. Com impressora, com tinta de cartucho e tudo mais. Só que não estava funcionando, amiguinho. Né? Só tinha cara bonita, né? E nós montamos o que nós chamamos de 2 dias faltando para essa feira. Eu cheguei para o meu sócio, o Anselmo, falei assim, tio, é o seguinte, sabe o que nós vamos fazer? Não, eu não vou. Ele é cagão pra cacete. Né? Eu não vou. Olha, ele tá assistindo, hein? Vamos ver se ele tá aqui, ó. Tem uma galera aqui, cagão, ó. hein? E aí ele, eu não vou. Cara, eu falei assim pra ele, nós vamos fazer um faz de conta. Porque a gente ia estar no stand, ia ter o computador, ia ter impressora, e aí a gente ia ter que imprimir as coisas com economia, para ver se estava economizando mesmo. Sim. E aí, eu falei assim, não, beleza, cara. E o meu software, ele faz 10% de economia. Imagina um documento. Sim. Imagina um contrato. Maltês, imagina um contrato. Eu consigo economizar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75% de economia. Sim. Vai ficando um pouquinho mais opaco a impressão, mas fica 100% visível. Sim. Tranquilo. Já coloquei 70% de economia e fui numa lotérica pagar boleto para ver se passava ali o código de barra. Coisa linda de morrer. Mas essa porra toda não estava funcionando, tá? Enfim, aí que eu fiz. 1 dia antes, 2 dias antes, eu falei assim para ele, sabe o que a gente vai fazer? As pessoas vão visitar o nosso stand e nós vamos fazer o seguinte. Aí o empreendedor tem que ter sangue frio, meu amigo. 500 mil de pessoas ia ver essa bagaça. Falei assim para ele, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uns 2 documentos na minha área de trabalho e a gente já vai deixar pronto os 10%, os 20%, mas tudo escondidinho. Na hora que ele clicar no botão 10%, que o software deveria fazer economia, mas não fazia bosta nenhuma, né? O que vai fazer? Na hora que ele clicar no 10%, vai por trás, assim, pega aquele documento que já está com 10% e imprime na impressora. Né? Então, a gente fez um mock-up, a gente chama de mock-up. Um faz de conta. Sim. Né? Um faz de conta, que isso funcionava. E aí, só que eu tinha que torcer, para que ninguém chegasse com um pendrive e falasse assim, ó, imprime esse documento aqui para mim. Só podia ser o documento que estava no meu computador, porque eu já tinha feito um esqueminha tudo ali, né? E aí o Sebrae chegou para mim, os caras morrendo de medo. Não, o Wilson Nishimura, gerente do Sebrae aqui de Bauru, Clemilton, tá funcionando, Marcelinho? O pessoal chamou de Marcelinho. Tá funcionando? Eu falei, tá lindo. Pensa num negócio top. Perfeito. Chegamos lá, os caras passavam no nosso stand, e eu chegava assim, estufava meu peitinho de pomba, e falava assim pros caras assim, ó, pode escolher qualquer documento da minha área de trabalho. Claro, tava tudo no esquema já, né? Torcendo com o rabo na mão, rabicó na mão, para que nem levasse outra coisa. E aí, o que eu quis dizer com tudo isso? Acabou a feira, nós arrebentamos, foi aí que a gente ficou, de certa forma, conhecido, fomos para pequenas empresas, grandes negócios, fomos para Globo News, fomos para Record, fomos para Cacete A4, parecemos tudo quanto é coisa de televisão, né? Por causa de sangue frio. Esse mesmo sangue frio que ele teve aqui, para pegar isso daí,
E aí, hoje, graças a Deus, o software funciona. O Anselmo, meu sócio, até que enfim esse miserável fez o negócio funcionar, e aí tá funcionando Agora até hoje. pode ir lá que tá funcionando. Agora tá tudo certo. Mas o espírito empreendedor, eu acho que ele anda lado a lado com o risco mesmo, né? Então não dá para falar que a pessoa tem o sangue empreendedor se ela não tiver, se ela tiver rejeição a risco, né? Então vocês provaram aí com o case de cada um aí que realmente tem que ser assim, né? Na hora do vamos ver, o sangue empreendedor tem que correr mais forte. Porque é a senão... mesma coisa assim, né? Se você estiver com medo, vai com medo mesmo. É com medo mesmo. Vai com medo mesmo. É isso aí. E cerque-se de pessoas que têm o mesmo propósito que você. Sim. Não é que tem o mesmo pensamento, porque é diferente. Sim. Pode ser que eu penso de uma forma e ele pensa de outra, mas o nosso propósito é o Sim. mesmo. E é até bom que seja diferente, porque Sim. se eu for arrumar alguém igual, não vai dar. Não vai ter né? evolução, né? Entre eu e meu Porque sócio, vai ficar com o mesmo pensamento Mesmo sempre, pensamento. né? Eu e meu Então, sócio somos completamente diferentes. Sim. Ele é um cara, primeiro que ele é inteligente, ele é um cara, ele é um cara inteligente da turma, eu sou o burrão, eu sou o doido. Ele é um cara centrado, ele é o pé no chão, né? Ele é o cara que faz as coisas acontecerem. Eu invento umas coisas doidas e falo pra ele, meu, se vira. Se vira aí. Tá na tua mão. Mas esse ponto que o Marcelo falou é legal, porque se você arruma realmente sócios ou pessoas que querem empreender junto com você, tem que ser diferente. Sim, Tem que ser diferente. Sim, para evoluir, Pra né? evoluir. Porque a troca, a gente só evolui com troca. É. Se todo mundo pensar tudo a mesma coisa, que evolução que teremos? Quando eu quis montar Né? a startup, Roger, você sabe dessa história? Como é que eu consegui lançar? Eu tô com tempo. Ô, DJ, Pode falar, velho. Meu, Pode falar. quando eu fui montar a startup, eu não sei programar uma única porra de uma linha sequer de código. Não sei nada. Malemar sei digitar no Word. Hoje Eu- sabe, né? Hoje sabe. Eu já aprendi um pouquinho. E aí, cara, eu não sabia. E aí, o retardado aqui falava, vamos mandar uma startup, uma empresa de tecnologia. A minha ex-sócia falava para mim, vai montar o quê, criatura? Você não sabe malemar mexer no Excel? Como é que você vai montar uma empresa, você vai programar? E aí eu descobri que tinha que ter um sócio, blá, 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 isso, aquilo. Eu tava puto da vida, porque eu nunca queria ter sócio na minha vida. Eu já tive, não foi legal, Sim. mas eu percebi que sozinho você vai até um certo ponto e junto você vai mais longe. Beleza, Legal. vamos arranjar um sócio. Aí eu pensei, tem que ser um sócio programador. E aí, cara, eu tava com 47 anos, tem 50, 48, acho que eu tava, 47, 48. O que era meu pensamento, cara? Cara, esses cara programador é jovem, é nerd, sabe? Na minha concepção. Sim. Na minha concepção era essa molecada jovem, nerd, esse soquinho fundo de garrafa. Aí eu pensei, mano, eu quero um sócio desse pra mim. Até porque o moleque mais jovem vai dar um gás em mim, eu já tô meio velho acabado, né? Esse aqui capengando. Se eu arranjar um sócio novinho, ele, pá, vai me dar uma força, né? Legal, aí eu fiz uns anúncios em umas plataformas para tentar arrumar parceiro, sócio, isso e aquilo. E aí eu entrevistei no mínimo 100 cara. Mano, sério, umas 100 pessoas. E aí um dia entrou um cara e falou assim, olha, e eu colocava o projeto que eu queria desenvolver lá. E aí eu ficava com o cu doce, o outro falava isso, aquilo, tal, isso, aquilo. Aí teve um cara que chegou para mim, ó, eu acho que eu posso fazer isso. Nunca fiz, mas eu posso tentar. Opa, gostei. Esse moleque é bom, né? Gostei, né? Tem atitude esse moleque. Beleza? Falei para ele, cara, vamos nos encontrar pra gente bater um papo, tal, isso, aquilo, tal. Eu tô precisando de um sócio e de repente você pode ser meu sócio nesse projeto que eu quero desenvolver, né? Vamos. Aí eu perguntei para ele, eu tava aqui em Bauru, tá? Onde você tá? Ele falou, eu tô em São Paulo. Ah, beleza, Bauru, São Paulo, 350 quilômetros, 3 horinhas de viagem, lindo, né? Vamos se encontrar. Aí ele me vira e me dá uma dessa. Não, escuta. Ó, eu sou de São Paulo, mas eu tô indo pra Bauru. Eu falei, mano, você tá indo pra Bauru, cara? Puta, muita coincidência, né? Não, tô indo porque eu tenho uma namorada e ela é de Bauru. E ela me deu o ultimato. Ou eu vou pra Bauru ou ela termina comigo. Aí eu cheguei pensei comigo, nossa, cara, é moleque mesmo. Porque tá fazendo merda, tá indo atrás de mulher. Então é moleque, porque tá fazendo merda, tá fazendo cagada. Que homem sã consciência, maduro, sai de São Paulo pra ir pro interior por causa de mulher. Aí eu pensei, mano, é moleque. Então tá bom, se é moleque, tá ótimo, é isso que eu tô precisando. Sim. Molecão pra dar o gás em mim. E aí falei, tá bom, vamos se encontrar? Vamos. Onde a gente vai se encontrar? Num café, né? Vamos se encontrar no café. Eu cheguei primeiro e fiquei esperando ele. Eu não conhecia ele. Eu sabia que o nome dele era Anselmo, né? Que é Anselmo.
E aí eu fiquei no café. Todo mundo que entrava no café, eu olhava, é um moleque. Será que é Ai, esse? será que é ele? Sabe o que parecia? Parecia aqueles encontros de namoradinho. Você marca num lugar e fica olhando pra ver se é teu boy, se é tua mina. Você tá rindo aí atrás, né? Não, mano, escuta só. Aí entrava um e falava, ai, será que esse meninão bonito aí, ó? Não era, o cara passava direto. Aí, velho, daqui a pouco chegou perto de mim um velho, careca. Pensa num velho desgranhento, careca. Eu tenho 50, parecia que ele tinha 90, mano. Nossa. Aí ele chegou pra mim e falou assim, oi, você é o Marcelo Falcão? Sabe aquele desgosto de vontade de sair correndo, velho, e não voltar mais? Não é possível. Não é possível, cara, porque Miou. o negócio. Eu querendo um jovem e chega um idoso, né? Mas, mano, eu não vou nem culpar ele. Fala pra mim, você que tá aí atrás, velho. Fala pra mim, quem em sã consciência acredita que um jovem chama Anselmo? Pra começar. Não, fala que você não sou inocente. Não, olha a inocência do ser humano. Que jovem que chama Anselmo, nome de velho. Já começa por aí. Acho que o Anselmo vai te bater depois dessa. Cara, ó, não, qual que é o... Você vai ver, tá aqui, ó. Andréia tá aqui, mandando um abraço. Andréia Catarina, falou. Conhecem? A namorada. Aê! Essa família não participar, né? Leandro Pinho. O Reinaldão, como sempre, né? Nosso amigo Reinaldo Crescione. Fez até perguntinha aqui. Enfim, daqui a pouco eu falo, mas continua. Não, terminou. Aí a gente brinca, tudo, foi tudo sério isso, mas você vê, a gente se complementa. A gente tá falando de. Começou toda essa brincadeira Sim. por complementar, né? Sim. E ele é esse cara centrado, é o cara inteligente do negócio, ele que fez o software, enfim, eu só ficava enchendo o saco dele, põe o cantinho arredondado. põe roxinho desse lado. É fácil falar, né? Quando se tem um cara inteligente no time. Anselmo, eu te amo, tá? Brincadeira tudo aí, mas sou teu fã. Mas essas histórias, assim, tem muitas, né? Assim, Sim. de ver, né? Essa combinação, né, olha? Um sócio é um casamento, né? Puta, um casamento. Sim, sim. Casamento. Se você se você tem uma expertise de um negócio e seu sócio não tiver, né? Aí fica, Mano, e ele tem uma né? paciência comigo de Jó. Não, de Jó, porque pensa no ser humano chato. É É eu, importante, né? porque cada dia eu acordo com uma ideia diferente. Anselmo, eu tô com uma ideia. Acho que na hora que eu falo isso, ele deve. É que ele é tão calmo, tão centrado, que ele deve falar miserável, esse narigudo desse baixinho. O que ele tá inventando agora? Qual que é a ideia? Qual que é a ideia agora desse desgranhento? Mas esse é negócio isso. da ideia, essa criatividade que nós todos temos, né? Mas assim, um dia eu vi um palestrante falando isso, assim, todo mundo tem algo a ensinar. Sim. Todo mundo. Sim. Todo mundo tem algo a ensinar. E aí que cai nessa jornada que você falou, ô Marcelo, assim, então todo mundo quer expor alguma coisa, assim, né? Então, e você ter um sócio, assim, usar toda essa criatividade, trabalhar assim, em combinação, pô, aí que Você acha que eu sou burro? O cara é inteligente pra caramba, mano. O cara programa isso e aquilo. Você acha que eu vou desperdiçar? Já não era pra ser velho, então tá bom, vai. Veio velho mesmo? Vou aproveitar, assim já que mesmo. vou aproveitar que o cara é inteligente. Sim, Pô. sim. E outra, o Marcelo tem a vantagem que, né, Marcelo, você se comunica bem, né? Você sabe vender bem um produto, né? Aí, você dá é qualquer bom? coisa pra ele vender, ele vende, viu? Ah, então meus pulos aqui, hein? Ele vende, ele vende. Já tá. Obrigado, falando Roger. aí. Não precisa nem fazer curso de vendas com o Marcelo. Com o Marcelo. É comigo mesmo. Ele vende. Não, eu gosto de falar, né? Sim, mas eu acho que já é o primeiro passo do vendedor, né? Ele tem que ter uma habilidade para falar, para expressar, né? A comunicação tem que ser boa, né? E o Marcelo a gente vê que tem facilidade nisso aí. Então, assim, é muito simples dele transformar isso em venda, porque ele já tem o tino, né? Então, ele só dá sequência, né? Ele só dá sequência. Mas Ele só dá sequência. você foi gerente comercial, né, Marcelo? Fui. Eu tive, Comercial. na verdade, eu comecei igual você, trabalhando em banco, né? A minha carreira toda é bancária. Bancária, parte financeira, seguradora, né? E aí eu decidi ser empreendedor, hoje, talvez até um pouquinho depois de você. Eu acho que eu fiquei uns 10 anos trabalhando como CLT, carteira assinada. Sim. E aí eu era inconformado, né? Até hoje eu sou inconformado. Esse é um outro segundo ponto do empreendedor. Sim, Apetite por risco e inconformismo. sim. Você querer resolver algo que você acha que não está legal e aí você quer resolver de uma outra forma. Ó, tô fazendo uma pergunta aqui pra vocês aqui, ó. Cara, enxerga aí, porque eu tô velho, eu não enxergo, eu tô sem óculos.
Vamos lá na E perguntinha aí, ali, ó. japonês? Ó, Bem, você tá enxergando? Não, Você é o que enxerga, qual velho. pergunta aqui que não tô vendo aqui? Ó, tem uma do Reinaldo, depois tem uma da sua Da Andréia. esposa, da Andréia. Aqui, ó. Há bastante espaço para discussão e interpretação do significado real do que é esta uma startup, né? Então, né, o Marcelo, que você falou, que você explanou bem sobre a parte de startup, de você falar. Assim, como é que gera Olha que legal, o lucro rapidamente? Tá, ela falou uma coisa interessante. Às vezes as pessoas também confundem que qualquer empresa em estágio inicial é uma startup e depois ela deixa de ser startup, né? Na verdade, startup é uma cultura. É uma cultura. Se você pegar o Facebook hoje, se você pegar um Instagram, se você pegar LinkedIn, se você pegar um Uber da vida e tudo mais, um Nubank, enfim, né? Que hoje um dos maiores bancos do mundo, se não é o maior da América Latina já, enfim, ainda é uma startup. Mas por quê? Não é por causa de faturamento, é por causa da cultura. Cultura, né? Daqueles pontos que eu disse, por causa da cultura, de rapidez, de agilidade, erra rápido, corrige rápido, lança produto, testa. Então, nem sempre uma startup, esse nome, é porque ela está na fase inicial. Ué, quantos anos tem o Facebook? Né? Não, já tem bastante ano e ainda tem a cultura de startup. Então, deixa de ser uma startup quando ela começar a deixar de ter uma cultura de inovação. Ô, Aí ela Marcelo, para. era bom você falar pro Wellington. Wellington, você sabe o que é unicórnio? O quê? O animal? O quê? Não, É isso aí não, mesmo. porque assim, todo mundo que quer montar uma startup, ele quer virar unicórnio. Marcelo, explica pra ele o que é unicórnio numa startup. É assim, que é... Unicórnio? Unicórnio é o nome que deram, algum infeliz, sei lá, algum imbecil, né? Quis dar, porque é uma mitologia, obviamente, Sim. é um ser que não sei se já existiu ou não, mas acho que não, enfim. Mas, né, que aquele cavalo, com aquele chifrinho assim, né? Com chifre só. Aquele chifre só, enfim, é uma coisa rara de se encontrar, vamos dizer assim. Sim. Então, qualquer startup que ela chegue num valuation, valor de mercado, avaliado em $1 bilhão, tá? Não é que ela fatura, ela vale $1 bilhão. No mundo das startups, ela é chamada de unicórnio. Unicórnio. Então, quando ela chega neste patamar, né? Porque muito você vê, aquela empresa Nubank virou um unicórnio, não sei o que lá virou um unicórnio. Pô, que bagaça é essa? Ela chegou num nível em que o valuation dela, o valor de mercado dela, vale mais de $1 bilhão. Né? Alguém investiu tudo e fizeram toda a precificação do valor da empresa e ela vale mais de $1 bilhão. E aí ela se tornou um unicórnio. E aqui Uma no- besteira gigantesca. E aqui no Brasil tem algumas, tem umas 12? Ah, tem mais de 20. Tem mais, né? O Brasil está bastante, bem maduro no quesito de startups. startups, Evoluiu né? bastante, tá? Quer o motivo que evoluiu bastante? Até 2 anos atrás, é super normal a startup não dar lucro. Marcelo, como assim? É normal isso? Porque você queima muito dinheiro na startup para poder ter essa escalabilidade e o número de usuários. Porque, no fundo, o que precifica uma startup, na verdade, praticamente, é a quantidade de pessoas que ela consegue atingir, é o número de usuários. Um dos motivos de Elon Musk ter desistido recentemente da compra do Twitter é porque ele desconfiou que o Twitter não tinha a quantidade de usuários conforme foi Divulgado. foi dito. verdade. Você vê, então, hoje, a precificação de uma startup, desses grandes business, na verdade, está pela quantidade de usuários, não é nem pelo que ela fatura. Olha que doideira. Isso. E enquanto isso, numa empresa tradicional, não adianta. Faturamento e lucro, meu amigo. Eu quero ver a linha final ali, senão nem compro. Senão o negócio Senão não fecha as portas. Só que os investidores, até um tempo atrás, Roger, 1, 2, 3 anos atrás, queimava muito essas séries que tinha de Venture Capital, de Venture Builder, enfim, essas empresas que investiam em startup, queimava muito dinheiro na startup, 2 milhões aqui, 15 ali, 20, 30 ali, para quê? Para ganhar essa escalabilidade, esse número de usuário. Não tem importância não ter lucro, mas eles pensavam a médio e longo prazo. Hoje, meu amigo, o negócio está mudando. Hoje o investidor, sabe o que ele quer? Não tem mais esse negócio de queimar caixa só para isso, não. Eles estão querendo ver, sabe o quê? Faturamento.
pagar as continhas. Sim. Né? Tem outros nomes, mas nomenclatura diferente, não vou citar aqui, porque a gente está falando numa forma para que todos que estão linguagem que ouvindo, todo mundo que todo mundo acompanhe, né? entenda, entendeu? Sim. Mas essa queima de caixa, esse burning rate que o pessoal fala, não está muito mais existindo, não. Né? Hoje, os investidores preferem aquelas startups que estão em bootstrap. O que é isso? Aquelas que fatura e paga, fatura e paga, fatura e paga. Então, isso evoluiu muito hoje em dia em relação a investimentos em startups. Porque estando no Bootstrap, que o Marcelo falou, ele tem mais ou menos uma segurança de onde ele está investindo. Sim. Né? Então, bom, então se a startup está indo, agora vamos escalar ela. Aí sim tem essas rodadas de investimento. Né? Porque Daí não consegue adianta... trabalhar Isso. escalabilidade Isso. com mais segurança, né? Isso, exatamente. Porque, assim, duvido que você investir 100, 200 mil se você, né, com dúvida, não. É, com muita dúvida, né? Ninguém faz isso. Né? Ainda mais, assim, não, eu quero ver se está dando lucro, Antes não via. são... Agora começou. O mercado amadureceu tanto nesse sentido, porque antes se queimava muito dinheiro com isso, né? E é normal, né? Essas empresas de venture capital e tudo mais, elas são apetitosas pelo risco, né? Elas investem em 30 para uma dar certo e pagar toda a conta dos outros 29 que não deram certo. Mas agora elas estão com um pezinho no freio, principalmente aqui no Brasil. O Marcelo, que nem você falou em um ponto bacana, às vezes os investidores olham muito pelo número de usuários, né? E tem algumas incubadoras também, o que eles fazem? Ele pega a ideia e o empreendedor, só que não investe nada. Só que eles usam a base de relacionamento dele, de usuários, para fazer aquela startup crescer também. Que também é outro formato hoje que eles estão... que é bem funcional. Eu acho esse formato, na verdade, é conhecido como Venture Builder. Isso. Né? Existe o Venture Capital, que são as empresas de apetite ao risco, que realmente colocam dinheiro a troco de uma porcentagem da tua startup, né? Então, elas se tornam sócias da tua startup, né? Sim. Mas elas não se tornam sócias no dia a dia para tomada de decisões. Elas se tornam sócias porque todo mundo quer entrar e uma hora eles querem sair. E a ideia é sair com 2, 3, 4, 10, 20 vezes mais do que entrou. Simples. Sim. Não tem firula para ficar explicando as coisas. Pergunto para as pessoas, fica rodeando. Eles investem para tirar 5, para tirar 10, para tirar 15. Simples assim. As Venture Builder é um negócio que está crescendo bastante. A minha startup foi acelerada durante 1 ano e meio por uma Venture Builder. Eles entram com uma porcentagem, aquilo, eles não põem dinheiro em si, mas eles entram com aquele, como dizemos, o smart money. O que é isso? É o dinheiro inteligente, que não é só o dinheiro em espécie, é a rede de contato deles, que eles podem abrir as mentorias, os cursos, eles nos formam. Eu, por exemplo, que era CEO da startup, eles nos preparam para que a gente toque a startup de uma forma com excelência. Né? Então, as Venture Builders hoje, eu acho que é um grande caminho para quem está iniciando. Show de bola. Tem mais alguma pergunta aí? Ó, vê a do Reinaldão. O Reinaldo é parceiro nosso, comunicador, é um cara que tem também o espaço dele e está sempre participando. Ele ri, né? Você não joga na tela ali, Pedro. Se não der ali, ó, não dá para jogar na tela ali. Você falou Reinaldo... Ah, tá, professor Reinaldo. Reinaldo Crescione. Ele tá falando que precisa de falando um pouco mais de startups, né? As dicas, sim. Não põe na tela se alguém estiver reclamando, hein? Boa noite, galera. Assunto muito... ele falou... Bom, ele citou os convidados aí, né? Depois ele fez a pergunta para falar um pouquinho mais de startups, né? Pediu para falar um pouquinho mais de algumas dicas, né? Cara, eu acho tão interessante, tem uma coisa importante também. Se a gente for falar assim, Marcelo, e as grandes empresas, Marcelo? Cara, antigamente, nos anos 90, nos anos 2000, o que as grandes empresas faziam para inovar? Evelyn, boa noite, é minha irmã ali. Desculpa. Os parentes tá... Estão tudo aí, ó, tá entrando aí. Nelson, quem que é? Alguém conhece? Gente, Romeu e a Fuxa, ó. O tio e meu pai. Eu não sou amado mesmo, porque não tem ninguém da minha família. Olha, As grandes primo de empresas, Floripa. antigamente, o que elas faziam, Roger? Elas tinham um departamento dentro da empresa, aquele departamento de criação, de projetos, de evolução. Hoje, sabe o que as grandes empresas fazem? Criam incubadoras dentro da empresa para criar startups. Olha como mudou esse processo. Por isso que eu digo, Pra atender a toda grande necessidade dela, empresa
toda grande empresa vai precisar passar por uma startup para poder futuramente manter seus negócios assim, alinhado com o futuro, com o digital. Então, aquele departamento de pesquisa... lembrei. Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, esse departamento de pesquisa e desenvolvimento são as startups, que são muito mais ágeis. Marcelo, uma pergunta bacana. que legal. Quando uma startup deixa de ser startup? Legal. É bacana. Ela deixa de ser uma startup, não é pelo faturamento. Professor, não é pelo faturamento, isso no meu ponto de vista, tá? E minhas verdades não são absolutas, mas é o meu ponto de vista. Ela deixa de ser uma startup quando ela perde a cultura de startup. Marcelo, o que é a cultura de startup? Cultura de time, evolução de time, porcentagem para a galera que está evoluindo junto, né? Ela para de investir em plataforma, ela para de investir em marketing de aquisição, não tem nada a ver com faturamento ou crescimento e tudo mais. Você pega o Uber, quantos mil funcionários não tem essa empresa? Um Airbnb, quantos funcionários não existe? É uma empresa gigantesca. Você pega uma Tesla da vida, enfim, mas ela deixa de ser uma startup, não é pelo faturamento. Quando a cultura dela, aquela cultura de inovação, de busca por resultado, de errar rápido e corrigir rápido, deixa de existir dentro da empresa. Aí ela não é mais uma startup. Esse é no meu ponto de vista, professor. Legal. Aí, Reinaldão, tá explicado? Tem mais alguma ali, gente? Subindo ali, ó. O Roger já falou de metaverso. De Metaverso já. Regis, quem que é? Alguém conhece? Primo. Vai, primo. Vai falando aí, meu. Vai falando. Primo. Vamos agradecendo a galera aí que tá participando. A Evelyn, minha irmã. Ó, cheguei tarde, mas cheguei. Andréia, Catarina. Outros defendem que uma startup é uma empresa com custos de manutenção muito baixos, mas que consegue crescer rápido. Perfeito, Andréia. É isso mesmo. É isso mesmo. Ela alinhou aí a startup, né? O significado de startup. É isso mesmo, Andréia falou certinho. Falou. Perfeito. Já pode vir aqui, André. Bom, gente, eu agradecer esse pessoal que participou, tá participando aí junto com a gente, mas aproveitar também os finalmente aí para conversar com vocês e falar um pouquinho agora do negócio de vocês, né? Qual é o negócio, aonde vocês estão, aonde eu posso localizar o Marcelo, aonde eu posso localizar meu amigo Roger. Fala um pouquinho da empresa de vocês, da situação de vocês hoje aí, qual é o papel de vocês no mercado hoje, como está e como faz para chegar até vocês. Bom, a minha empresa, a gente presta serviço para bancos, né? A gente faz integração de RPs, tradução de mapa de layouts. Então, a gente trabalha com alguns bancos aí, tanto privados, tanto do governo. A gente faz portais de pagamentos, de cobrança, de extratos, conciliação de cartões e gateway de pagamentos também. E também agora com um projeto também que a gente está na ponta, que é o metaverso também, né? Então, numa próxima a gente vai falar um pouco mais assim de... Entrar mais no detalhe, né? Mais no detalhe do metaverso, porque assim, tem muita coisa para falar em si, né? Então, mas de maneira geral, né? Então, a gente, assim, nossos técnicos e os colaboradores estão em home, né? Em home office, e tem os programadores, os técnicos que atuam assim. Então, prestando serviço realmente de integração assim, com os usuários, né? Do cliente dos bancos. Sim. Então, quando chega algum convênio ou essa parte de convênios, a gente pega aquele convênio e integra no RP deles, justamente para estar fazendo essa interligação entre cliente e banco. Sim. E qual é a empresa? Como que faz para contatá-la? A empresa é 7Prime, né? 7prime.com.br. Então, a gente tem lá nossos contatos por e-mail, por telefone. Então, hoje, estão 100% home office, né? Home office, né? Office. Mas... Eu que saio para alguma eventual apresentação, assim, para venda, assim, né? De umas soluções nossas, né? Então, eu saio, aí eu vou presencial. Show de bola. Bom. Obrigado aí pela oportunidade. E aí, Marcelão? Tô desempregado. Vamos lá, pessoal. Hoje eu tenho 2 business, 2 negócios, que é a startup em si, essa que a gente começou a falar no começo, que é a menostinta.com.br, que é uma startup que faz com que qualquer empresa de qualquer porte e tamanho possa economizar até 75% nos seus custos com impressão.
É um software, as empresas instalam esse software e o pessoal pode torar o pau de imprimir, que fica até 70% mais barato. Ou seja, aquela empresa que gastava 1.000, utilizando o meu software, vai gastar 250, com cartucho, toner e tudo mais, tá? Essa é uma startup que surgiu há 2 anos lá atrás, no Sebrae, era uma ideia na cabeça, a gente chegou lá dentro, foi acelerado por eles e saiu de lá com o produto pronto, finalizado, e essa história que eu contei da feira do empreendedor e tudo mais. Sim. A startup participou de 3 processos de aceleração, sendo um Sebrae, a primeira ponta. Depois a gente foi escolhido pela ACE, a maior aceleradora da América Latina. A gente participou de um programa online que chama Growthaholics. Então, a gente foi acelerado pela ACE, que é a maior aceleradora da América Latina. Sim. E, posteriormente, a gente também fez parte do portfólio, a gente também foi escolhido por uma Venture Builder. Eu fiquei 1 ano praticamente na FCJ, na Venture Builder, que é a maior Venture Builder da América Latina. Então, a Startup Menos Tinta passou por esses 3 processos e hoje ela está sediada no Cowork em São Paulo, com o meu sócio e tudo mais, e ele que toca lá junto com a outra galera lá. Né? Que legal. E meu outro business hoje, o que eu fiz? Eu amo falar, deu para perceber? Eu gosto de falar, eu aproveitei das oportunidades que aconteceram na minha vida de coisas boas e coisas não tão legais, compilei tudo isso e fundei a M50. M de Marcelo, 50, não sei porquê. A M50. 50 experiências, né? 50 experiências, 50 tons de experiência, 50 cabelos brancos. A M50.com.br, que é uma agência digital, uma agência de marketing digital, que fez com que os meus negócios anteriores dessem certo. E nessa agência a gente faz marketing digital e faz mentoria. Eu presto serviço para o Sebrae. De vez em quando o Sebrae sempre me chama para poder ajudar a mentorar uma galera, dar consultoria e tudo mais, palestra, evento. Então, a M50 cuida dessa parte. Show. Então, eu aproveitei essa oportunidade, pelo menos para isso serviu a minha velhice, né? Para aprender alguma coisa para depois deixar esse legado também. Ó, que legal, Marcelo. E tem algum contato? Tem. Qual que é o contato? Vamos lá. Pode ser o meu contato mesmo do Instagram, Marcelo Instagram. Falcão. Vai o meu, pessoal. Sim, mas tem o site. Vamos lá, menostinta.com.br, m50.com.br e o meu Instagram é Marcelo Falcão 2502. Pô, show de bola. Se gente. precisar de mim, cara, se precisar de ajuda, cara, eu sou bem acessível. Precisar de ajuda, Marcelo, que plataforma você usa para isso? Que software você usa? O que precisa pedir de mim ali? Nudes? Não, nudes não. Tudo menos isso. Obrigado, pessoal. Cara, Obrigado. olha, obrigado vocês, cara. Foi massa demais esse papo. Eu achei muito interessante, principalmente para quem está iniciando no mercado aí e tem o sangue como o de vocês, né, que são empreendedores. Então, assim, ficou um legado, acho que vocês deixaram um legado hoje muito bacana. Queria agradecer de coração, o Roger já é meu amigo desde a infância, o Marcelo eu tive a oportunidade, assim, a felicidade de conhecer melhor hoje. Puta, de um cara sensacional. Obrigado. De uma áurea muito boa, muito bacana, muito divertido, cara. Eu achei fantástico vocês hoje aqui, foi muito legal. Obrigado mesmo do espaço. E assim, a gente pode voltar numa nova roupagem aí com metaversos, a casa de vocês, gente. Eu acho que essas trocas são muito importantes e faz a gente crescer, né? E Bauru precisa disso, precisa de pessoas que realmente queiram ver outras pessoas melhores do que eram, né? Que a disputa que eu sempre falo, nunca é contra ninguém, é contra a gente mesmo, é a gente querendo ser melhor do que ontem. E vocês fizeram isso, assim, fantasticamente hoje, cara. Obrigado mesmo, viu? Cara, eu que Obrigado. agradeço, uma oportunidade riquíssima. Quando o Roger me convidou, primeiro que ele é meu amigo, que tudo quanto é que ele fala para mim fazer, eu venho e a gente entra. Mas, cara, eu fiquei muito honrado aqui pelo bate-papo. Você falou uma coisa super importante, tá cercado de pessoas mais inteligentes que você. Mano, se você estiver numa sala de aula onde você é o cara mais inteligente, velho, você tá na sala de aula errada. Sim. Então, eu fiquei muito feliz de estar compartilhando aqui esse bate-papo. Desculpa os palavrões aí. É foto que você está tirando? Então, tá bom. Cara, obrigado. Obrigado, Roger, meu. obrigadão, viu, cara? Obrigado. Até mais, gente. Semana que vem tem mais. Acompanha nosso canal aí, Bauru Pod, que tem sempre assuntos legais. A gente tem procurado diversificar o máximo possível, colocando entretenimento, a parte motivacional, esporte. E hoje tivemos um papo com empresários. Então, assim, tem sido
cada vez mais gostosa esse bate-papo. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.